Olá, meu querido, a graça e a paz do nosso bom Deus. Bom dia, bom dia e bom dia. Hoje, manhã de segunda-feira, dia 11 de novembro, e nós estamos aqui de volta com o programa Café com Graça. Você que já nos acompanha, eu quero convidar você a repartir, a compartilhar aí o link são nos grupos do seu WhatsApp, né, da sua casa, da sua família, das pessoas que você tem influência, trabalho, igreja, célula, para que você possa alertar os irmãos, mostrar que você está participando e também alertá-los, né, que está transmitindo o programa, mesmo que eles não assistam ao vivo agora pela manhã. Durante o dia, estará lá o link para eles acessarem, ok? Você que está chegando por agora, se inscreva no nosso canal e todos, dê aí o joinha, faça um comentário, isso ajuda na entrega deste conteúdo que é poderoso, é o estudo da palavra de Deus. Amém? Semana passada, nós começamos, desde segunda-feira até sexta-feira, nós estamos meditando no livro de Gênesis. E eu comecei desde o primeiro verso com você, explicando para você o que o capítulo primeiro tem de mensagem, de revelação para mim e para você. E sexta-feira eu encerrei falando sobre as condições para a vida ser gerada. Entende? Então, qual que são as condições para a vida ser gerada? As condições é que a terra foi criada por Deus e ela foi destruída. Isso aponta para o homem, que Deus o criou e ele caiu no pecado. Alguma coisa aconteceu do verso 1 para o verso 2 que destruiu a terra, que foi a queda de Satanás. O diabo entrou em cena e o homem, então, caiu no pecado, ok? Então ele está sem forma, vazia, em trevas, com a face do abismo. Mas aí nós temos a vida sendo gerada, você tem o Espírito de Deus pairando. Quais são as condições para a vida ser gerada? Primeiro, o Espírito tem que pairar. Então o Espírito está pairando sobre as águas da morte ali. Mas aí também a palavra é liberada. A palavra, Deus disse, haja luz e houve luz. Então você tem o Espírito pairando e você tem a palavra. Eu disse para você que tudo que Deus faz é por meio da palavra e por meio do. Ou seja, este é o meio da vida ser gerada. Então não é difícil você. Para a vida ser gerada no seu coração, você precisa do Espírito e da palavra. Se for só uma palavra natural, não tem vida. Mas se for uma palavra recheada com o Espírito, então a vida pode ser gerada, ok? Então, como que a vida manifesta? Como que a vida que está fluindo agora no meio do caos, no meio da morte? A luz vem, porque a terra estava em trevas. Então, a primeira necessidade, eu disse para você, a primeira necessidade do homem que está morto é ter luz. Eu sei que muito se prega sobre muita coisa, né? E eles dizem então, eu fui a Jesus, eu quis me converter, mas isso é um grande engano. Veja comigo, o que o morto pode fazer para voltar à vida? O que é que o morto pode fazer para voltar à vida? Nada. O morto não tem condições de voltar à vida, a não ser que alguém de fora o ressuscite. Então, a necessidade do homem que está em trevas, se não é o Espírito pairar, se não é Deus liberar a palavra para que haja luz na vida dele, ele nunca vai se tornar vivo. Ele vai continuar no mar da morte. Então, isso aqui tem uma mensagem muito profunda para mim e para você. Você não nasceu de novo. Você não é filho de Deus porque você quis, porque Deus te chamou e Deus te escolheu e falou: esse eu vou ressuscitar. E ressuscitou você, chamou você de volta à vida. E o fôlego de vida, agora não natural, aquele de Adão, mas o fôlego de vida espiritual entrou em você e você nasceu de novo. Você já tinha nascido da sua mãe, mas agora você nasce do Espírito.
Você é um filho de Deus, você tem acesso pleno a Deus agora. Entende? Não é poderoso isso? Essa é a mensagem do Evangelho. Você vê que o Evangelho está em Gênesis 1. O Evangelho está em Gênesis 1. Eu sempre digo o seguinte, que muita gente lê o Velho Testamento e muita gente até prega sobre o Velho Testamento. Mas veja, você tem que ler e pregar o Evangelho com a chave correta, a chave de Cristo. Quando você enxerga Cristo em todo o Velho Testamento, então fica muito límpida, muito clara a palavra de Deus para nós. Entende? Eu não sei se você está acompanhando aqui desde segunda, tá ficando claro para você, o capítulo 1 de Gênesis. Então, ok, nós estamos aqui agora na vida sendo gerada. Uma vez que a vida é gerada, você nasceu de novo, eu disse para você que você precisa das separações. As separações. Qual separação? Você precisa de 3 separações. Eu falei da primeira, que é entre luz e trevas. Você precisa saber aquilo que é errado e aquilo que é certo, aquilo que é pecado e aquilo que é profano. Isto nós já vimos. E isso toda pessoa, até o ímpio, sabe. Eu li com você textos do Velho Testamento, da lei, que dizem isso. Por quê? Porque é o mais básico da vida cristã, é saber o que é certo e o que é errado. Você sabe que mentir é errado, você sabe que adulterar é errado, você sabe que roubar é errado. Essas são as coisas mais básicas da vida cristã. Mas depois tem o outro, essa é a separação de trevas e luz. Depois tem o outro tipo de separação, que é águas de baixo e águas de cima. Aí você vai perceber que mesmo que não seja pecado, tem coisas que são vedadas a nós. São coisas que são impedidas, porque tem coisas que é do espírito, tem coisas que é da carne. Entende? Tem coisas que é de baixo, tem coisas que é de cima. Então, o Tiago diz que nós temos que pensar nas coisas lá do alto. Então, veja, tem coisas que são diferentes agora. Ah, eu posso fazer, não é pecado. Não, não é, mas eu não sinto bem de fazer. Isso é algo do espírito. Você sabe, você é guiado pelas coisas do espírito. Você não é guiado pela carne. Se você for guiado pela carne, então você é uma pessoa natural, porque todo homem natural anda pela sua carne. Você lembra de eu falar para você? Você quer comprar um carro. Então, como que você compra um carro? A maioria compra um carro como um homem natural. O que, que o homem natural faz? O motor tá bom? O pneu tá bom? Tá tudo bem? Tirei a cautelar do carro? Tá tudo certo. Então agora eu vou comprar. Quer dizer, isso é o que todo homem natural faz. Pastor, mas não é assim que todo ser humano faz? Bom, quem é de Deus, além disso, ele ora. Fala, Senhor, é esse o carro? É esse o carro? É a cor que eu quero? Tá tudo certinho, mas eu quero saber, é isso mesmo? Vou te dar uma ilustração aqui para você entender. Eu sempre uso essa ilustração. Até ficou antiga. Mas talvez tenha muita gente aqui que nunca ouviu. Então, eu lembro que uma pessoa lá em Goiânia foi comprar um carro. Eles tinham juntado dinheiro, vendeu o carro antigo, juntou um dinheiro para comprar um carro. Então eles queriam um carro, um determinado carro, ele e a esposa concordaram que queriam um carro vermelho, tal ano, com tal quilometragem, com isso e aquilo outro. Ok, então definiram. Acharam o carro. Do jeito que, depois de procurar muitas vezes, acharam o carro. Esse carro é vermelho, tudo certinho. Então eles olharam tudo e o marido, então, eu vou comprar. A mulher falou, não estou sentindo, não estou sentindo que é para a gente comprar esse carro. E ele, mas como? É o vermelho do jeito que você queria. O carro tem a quilometragem que você queria banco de couro, você queria um som multimídia, tem tudo que você quer, por que, que você não quer comprar o carro? Mulher complicada demais. É o que muitos homens falam. Mas o que acontece? Eles, ele então foi e comprou o carro. Comprou o carro, pagou. Uma semana que ele estava andando no carro, o carro travou, parou, levou no mecânico, eles abriram o motor, começou a sair banana de dentro do carro. O mecânico disse: olha, quando o carro está fundindo, eles colocam banana no motor para o carro andar mais macio. Então você foi enganado. O que eu estou querendo dizer com essa história para você? História real. Estou querendo dizer
o seguinte, que nem sempre o fato de ser a quilometragem que você quer, a cor que você quer, tudo certo, certo e errado, pecado ou não, tá aqui a separação, a primeira separação. Mas é quando vai para a segunda é mais sutil. Você tem que perceber se você tem paz ou não, se é do espírito ou se não é, se não é. Então, essa é uma separação mais profunda que todo cristão deveria ter. Entende? Você não casa por critérios, você casa também por uma voz de Deus no seu coração. Entende o que eu estou dizendo? Você tem que ouvir a paz, sentir a voz de Deus no seu coração. Esse é o segundo tipo de separação, aquilo que é da alma e aquilo que é do espírito. Isso é muito importante para a vida de um cristão. Eu vou te dar aqui os caminhos, né, da sedução do diabo, para você entender como que funciona. O primeiro nível é o pecado, entende? São coisas graves, todo mundo sabe as coisas graves, prostituição, adultério, fornicação, roubo, esse é o primeiro estágio mais pesado, vamos dizer assim, e mais raso. Entende? Esse é o primeiro estágio da sedução do diabo. Se ele consegue pegar a pessoa nisso aqui, ok. Entende? Esse é o primeiro nível. O segundo nível já é diferente, ele é intermediário. Ele está entre o pecado agora e a carne. Compreende? Então, ó, o primeiro nível de separação diz para você que é pecado, aquilo que não é. Esse é o nível do pecado. Entende que o diabo tenta seduzir. Mas o outro, ele tem a ver agora com o mundo, que são os nossos três inimigos: o diabo, o pecado, a carne e o mundo. Ok? Pecado, o mundo e a carne. Tá bom. Então, o primeiro nível passou, que é o pecado. Agora vem o segundo nível, que é o mundo. Você percebe que esse segundo nível, ele está mais superficial, perdão, não é a palavra superficial, ele está mais subjetivo, subjetivo. Por quê? Porque no pecado é ou não é. Mas agora no mundo tem a ver com a sedução de dinheiro, de amizade, de status, de diversão. Entende? São coisas que aparentemente não são pecados, mas elas te seduzem, elas te envolvem, entende? Você vê na parábola que uma das sementes caiu em um determinado solo e a Bíblia diz que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas impediram a semente de germinar. Então, o que eu estou dizendo para você é que o primeiro nível é o pecado, o segundo é o mundo, ele é mais subjetivo. O terceiro nível é a carne, que esse aqui é o último estágio da sedução de Satanás. Entende por quê? Porque ele está na alma, ele tem a ver com a nossa mente, ele tem a ver com ingerências, com sofismas. O que são sofismas? Mentiras em formas de verdade. Esse aqui é muito mais sutil, muito mais sutil. Por quê? Porque agora tem a ver com conceitos. Pode ser que o pecado não esteja envolvido, pode ser que o mundo não esteja envolvido, mas há um conceito tão estabelecido na sua mente que impede você agora de ser a pessoa que Deus quer que você seja. Você percebe os três níveis de sedução? Pecado, o mundo e a carne. Olha, a carne é muito mais forte do que você imagina. Eu sei que quando você fala de carne, você pensa no corpo. Não. A carne é a sua alma. A carne tem a ver com mente. Tem a ver. Por que, que o diabo age nas universidades? Não estou falando que ele age só lá, mas os conceitos são estabelecidos lá. Entende? Eu vou te dar uma ilustração para você entender que tem coisas que estão na mente. Então diz que tinha dois condomínios, prédios, né? De condomínios, apartamentos, um do lado do outro. Não sei se você já viu esses condomínios que tem várias torres, né? Tem uma torre do lado da outra. E aí, num determinado andar ali, as mulheres se conheciam, né? Então tem uma senhora de cá e uma senhora de lá. E ela então está ali na sua área de serviço, lavando a roupa, olhou pela janela e viu o apartamento da vizinha e falou: Meu Deus, como a Maria é porca. Olha a roupa da Maria. Como a roupa, ela lava a roupa, a roupa muito suja. Que é isso? Como que pode? Será que ninguém
Ninguém percebe o tanto que ela assim, faz o serviço mal feito da sua casa. Dia após dia, ela falava. Chegava seu marido, ela falava: "Você já viu que a roupa da Maria é suja? Ela lava, mas a roupa tá suja". Um dia, eh, contrataram uma empresa para dar limpeza nas janelas. E a primeira torre foi desta mulher. Limparam a janela dela. No outro dia, ela chegou na sua área de serviço, olhou e falou: a Maria mudou. A roupa da Maria tá limpa. O que é isso? O que estava sujo não era a roupa da Maria, era a janela da Joana de cá. A janela da Joana que estava suja. A Bíblia diz que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Então é muito importante você perceber que isso tem a ver com a nossa mente, porque você olha pela ótica dos seus conceitos, seus conceitos. Eu vou te falar algo muito poderoso aqui. Me entenda pelos olhos do Espírito. Mas quem é desconfiado demais que alguém vai o roubar, é porque às vezes ele roubaria. Compreende o que eu estou dizendo? Porque o conceito está lá dentro, você sempre olha pela ótica dos seus olhos, da sua janela, da sua janela. Então você precisa compreender esses princípios, porque isso faz parte da nossa caminhada cristã. Então nós estamos crescendo aqui, eu estou falando para você da vida que está se manifestando, entende? E é muito importante que você perceba que a sedução do diabo, por quê? Porque na corrida da vida cristã você não pode parar. Eu não sei se você recorda, quando o povo estava em Israel, Israel não, no Egito, o povo de Israel estava no Egito, e eles eram escravos, e aí Deus os livrou de lá. E aí eles saíram, né, naquela ocasião da morte dos primogênitos, e eles saíram então do Egito. E ao sair do Egito, eles caminharam rumo à terra prometida. Lá na frente tinha o Mar Vermelho. Faraó se arrepende e vem atrás. Para quê? Para tentar impedi-los, entende? De sair do Egito. Acontece que, se esse povo para no meio do caminho, o diabo os alcançaria. Eu não acredito que o diabo os mataria, mas os levaria de volta cativo para o Egito. Então, na vida cristã, você não pode parar. Diante desses obstáculos, você precisa avançar. Avançar em quê? Avançar nos seus conceitos, avançar na sua vida cristã. Você precisa alçar outros lugares em Deus. Eu digo outros lugares de crescimento, entende? Precisamos discernir as sutilezas do diabo, porque senão ele vai te pegar, ele vai te aprisionar. Então é muito importante que você perceba essas artimanhas do pecado, do mundo, da carne, esse tipo de separação que é da alma e do espírito. Por quê? Porque o diabo ele está ao nosso derredor e ele quer arrumar um lugar para te pegar. A Bíblia diz que aquele que é nascido de novo, o diabo não lhe toca, mas ele te aprisiona. Ele pode te aprisionar, ele não vai tocar em você. Sofismas, as mentiras em formas de verdade, os conceitos que são estabelecidos na nossa mente, pode nos impedir de avançar. E olha que eu estou falando aqui do segundo tipo de separação. Falei que o primeiro tipo de separação é aquilo que é pecado, aquilo que não é. O segundo tipo de separação é aquilo que é da alma, aquilo que é do espírito. Todo cristão deveria saber aquilo que é do espírito, aquilo que é da alma. Deveria ser guiado e andar por isso. Mas muitas vezes muitos andam por aquilo que é natural. E eu quero te convidar hoje a mudar de nível, a andar por aquilo que é espiritual. Está percebendo as profundezas de Deus? Mas aí nós temos o terceiro tipo de separação. Primeiro tipo é o básico, pecado e não pecado. Luz e trevas, fácil de identificar. Isso aqui é luz, isso aqui é trevas. Todo cristão deveria saber. E sabe, todo cristão sabe, até o ímpio sabe. Segundo tipo, nem todos conseguem caminhar, que é aquilo que é da alma e aquilo que é do espírito. É águas de baixo e águas de cima.
entende? Aí vem o terceiro tipo de separação lá no verso 9 e verso 10 do capítulo 1. Disse também Deus: ajuntem as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isto era bom. Então aqui agora nós temos o terceiro nível de separação. Ele separou primeiro luz de trevas. Depois ele separou águas de baixo e águas de cima. Ok? Tem nuvens, tem chuva, tem rios, mar. Separou águas de baixo e águas de cima. Depois ele faz separação agora sobre a terra, os firmamentos, e separou a água. Então tem água de um lado e firmamento do outro. Bom, eu disse para você que água de mar representa morte. Morte. A água do mar representa morte. Por isso que os demônios lá do Gadareno entraram nos porcos e precipitaram no mar. Por isso a Bíblia diz que em Apocalipse o mar já não existirá, porque no novo céu e na nova terra não tem morte. Então a morte vai ser tirada, ok? Então água de mar, água parada representa morte. Então ele separou a morte de um lado. Do outro lado você tem a terra. A terra é que brota a planta, é que brota a vida. Então você tem agora o terceiro nível de separação, que é muito mais profundo do que o primeiro e o segundo. Então, se você não consegue identificar o segundo, com certeza não vai identificar o terceiro. O que é o terceiro? O terceiro agora não é pecado e, e santo, né? Santo e profano, não é do espírito e da alma, mas é a separação de morte e de vida. Morte e vida. Terra produz vida, água aponta para morte. Então, tem coisas que não é pecado. Não é pecado, mas também não é do espírito. Mas, mesmo às vezes não sendo pecado, mesmo às vezes, entre aspas, sendo espiritual, tem coisas que geram morte, tem coisas que geram vida. Então, você assiste o programa aqui comigo. Se você está acompanhando aqui, você tem que perceber se tem vida ou se tem morte. Se quando eu falo verdades espirituais, você sente algo, isso é vida. Se tem coisas que eu falo que te abate, isso é morte. Você tem que identificar agora o que é vida e o que é morte. Às vezes é espiritual. Então, você pega alguém que está cantando. Ele está cantando uma música evangélica. Ele está cantando. Mas, ao cantar, não sai vida, sai morte. Você tem que perceber agora o terceiro tipo de separação. Aonde está a vida, onde está a morte. Tem coisas, volto a dizer, que não é pecado, mas não gera vida, gera morte. Você sabe uma das perguntas mais frequentes que eu ouço? Vou te falar qual é. Você mais vê aí é o que pode e o que não pode, né? Tem até pastor que vem respondendo. Pastor, é pecado isso? E os pastores respondem. É pecado, não é pecado, é pecado, não é pecado. Quer dizer, é a coisa mais infantil do mundo, né? Tanto o pastor quanto a ovelha que pergunta o que é pecado, o que não é. Porque não somos regidos por isso mais. O que é pecado, o que não é. Esse é um nível que está fora de nós. Nós deveríamos ser regidos pelo aquilo que é do espírito e aquilo que é da alma. Compreende? Mas agora tem o meio mais sutil que eu falei para você, mais profundo, que é aquilo que é morte, aquilo que é vida. Então, pergunta mais frequente que eu ouço é o seguinte: pastor, eu posso ouvir música secular? Aí eu te pergunto: pode ou não pode? Se você falar pode, você ainda está na lei. Se você falar não pode, você ainda está na lei. Você está lá na primeira separação, o que é pecado, o que não é. Entende? Porque nós não somos regidos por isso mais. O pode e o não pode. Isso era no tempo da lei. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, e não farás falso testemunho. Está lá. Esse é o pode e não pode. Não, não é isso. Então é o seguinte: pode ou não pode ouvir música secular? Você pode todas as coisas. Você pode tudo. A pergunta é a seguinte: o que isso vai gerar? Vida ou morte?
Você ouve lá um Fagner da vida, você ouve lá um Caetano Veloso, você termina com vontade de orar, você termina com vontade de ler a Bíblia, servir a Deus, ou você termina desanimado, depressivo, abatido, sem vontade de fazer muita coisa para Deus. Compreende o que eu estou dizendo? Agora, você pega um diante do trono, uma morada, você coloca lá e ouve. Termina, dá vontade de fazer o quê? De ir para a igreja, de cultuar a Deus, de orar, de ler a Bíblia, de estar com os irmãos. Você percebe que uma coisa gera morte, a outra gera vida? Por que que muitas vezes você percebe irmãos desanimados o tempo inteiro? Irmãos desanimados. Ah, pastor, eu estou desanimado na vida cristã. É mesmo, irmão. Por que que você está desanimado? Ah, pastor, não sei, acho que o diabo está me atacando. Não, não é o diabo que está te atacando. Eu vou te dizer o que que é. Você não está comendo. Você não está provando daquilo que é do Espírito. E assim, come comida errada, come muita coisa que gera morte em você. E você está cheio de morte, você é espiritual, você é nascido de novo, mas é muita morte, e a morte não tem poder de fazer você caminhar, entende? Ela não te dá motivação de vida, então tem muito crente que ele está no automático, ele vai aos cultos da igreja dele, ele está ali, né, na célula às vezes, ele está ali fazendo tudo, né, religiosamente ele faz, ele vai no culto, ele dá o dízimo, tudo, mas é cheio de morte, entende? Muito cheio de morte. Você sabe, esses dias eu estava lendo algo, eles falando da qualidade da água. Então você pega a água, essa água aqui é uma água mineral, na garrafa. Eu coloquei aqui nessa taça. Então, eles falam que tem um número, 7 alguma coisa, de alcalinidade da água, para ser uma boa água. Estas águas que nós tomamos, eu não dou conta de ler aqui que eu estou sem óculos, mas ela deve ter aí seus 4, 3, por aí, de alcalinidade. Então, uma água boa é de 7 acima. Para, preste atenção, para você equilibrar o refrigerante que você toma, um copo de refrigerante, por exemplo, de uma boa água, você tinha que tomar uns 7 copos de água para equilibrar no seu organismo a acidez. Então, você pega aí um copo de Coca-Cola, é muito ácido. Então você toma. Para equilibrar no seu organismo, tinha que ser 7 copos de água. De boa, com essa alcalinidade de 7. Ok? O que eu estou querendo dizer para você? Que para tudo que você usa no mundo, você tinha que colocar 7 vezes mais coisas do Espírito para equilibrar na sua vida. Porque o mundo está aí, tem muita coisa no mundo. Então, pastor, eu assisti um filme, né? Tem coisa errada assistir um filme? Não, é um filme. É apenas um filme, entende? Então ele é alimento do mundo. Volto a dizer, não tem nada de errado, você pode assistir o que você quiser. Mas para um filme que você assiste, você tinha que tomar 7. Para um filme de Coca-Cola, você tinha que tomar 7 taças de água do Espírito para equilibrar a morte que está dentro de você. Se você tomar morte o tempo inteiro, vai gerar morte em você. Você vai viver morto dentro de você. Compreende o que eu estou dizendo? Para você entender, não sei se você lembra da parábola das virgens, das 10 virgens, 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Você sabe qual que foi o tratamento de Deus? O que levou elas a serem desqualificadas, aquelas 5 nécias? Foi não ter azeite sobrando. Azeite reserva. Existe um depósito espiritual dentro de você. Estou te assustando? Não, eu estou te falando de coisas profundas do espírito. Coisas profundas do espírito. Você quer ser uma pessoa motivada em Deus, espiritual, você precisa ter um bom depósito. Você precisa ter para você viver e precisa ter em depósito na sua vida coisas espirituais, depósitos espirituais. Aquelas virgens imprudentes, o azeite delas acabaram e elas não tinham
um azeite reserva. Mas as 5 prudentes, elas foram aprovadas porque tinha reserva na vida delas. Você compreende agora aonde está a questão da coisa? A vida está naquilo que você põe para dentro, espiritual. Mas tem vida. Tem coisas que é pecado e tem coisas que não é pecado. Tem coisas que é da carne, tem coisas que é do espírito, mas tem coisas que é morte e é vida. Você quer viver uma vida em abundância? Então você precisa ter menos morte e mais vida. Uau! Isso é poderoso, hein? Isso é poderoso. Por isso a gente pega no pé dos irmãos para lerem a Bíblia, para orar, para estar no meio dos irmãos, entende? Para estar uma equilibrada no pH espiritual que você tem. Amém? Eu quero orar por você, porque ao estudar a palavra aqui, irmãos, essas verdades, elas vão trazendo luz para nós. Nós estamos falando de separação, né? Nós estamos aqui no terceiro tipo de separação. Daqui a pouco nós vamos ver o crescimento da vida. Você está agora separando as coisas para a vida crescer. A vida está sendo gerada em você, mas precisa ter crescimento. Nós estamos falando só das separações. Amém? Se você está sendo edificado, depois comenta aí na transmissão. Vamos orar, vamos abençoar a sua semana. Hoje é segunda-feira, você vai ter uma semana repleta de bênçãos e cheia de vida. Amém? Senhor, eu abençoo a vida do meu irmão, cada um que está aqui conectado comigo, aqueles que vão assistir mais tarde. Eu declaro em nome de Jesus, sua segunda-feira será uma bênção, mas muito mais toda a sua semana. Pai, eu abençoo a vida dele e declaro que ele é um homem espiritual, uma mulher espiritual que discerne, ó Deus amado, aquilo que é pecado e aquilo que não é, aquilo que é da carne, aquilo que é do espírito, aquilo que é morte, aquilo que é vida. Ele é guiado pela sopro do Espírito Santo, pelas águas da vida, e eu declaro em nome de Jesus que ele vai crescer dia a dia no conhecimento e na revelação da palavra do Senhor. É isso que eu declaro em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amanhã estaremos juntos aqui no programa Café com Graça.